Oi, pessoal, estou de volta. Vamos dar sequência aqui à nossa aulinha de hoje, dia 20/9, uma segunda-feira. Segunda-feira sempre é um dia mais difícil para todo mundo, tá todo mundo com a preguicinha aí do final de semana, não é verdade? Mas nós estamos firmes e fortes aqui para dar sequência no nosso curso, tá bom? Bom, no vídeo passado, a gente pegou bem essa questão ética do atendimento ao cliente, né? Esses valores sociais que compõem o atendimento de qualidade, que a gente viu que hoje em dia não está restrito somente à qualidade do produto. Óbvio, a qualidade do produto ela é muito importante, sim, sem dúvida. Entretanto, existem valores éticos que vão além do produto e que hoje em dia os nossos clientes veem, observam e com o advento das redes sociais e a popularização dessas redes sociais, as empresas precisam de estar sempre atentas, mesmo que seja pequena, média, grande, existem departamentos inteiros que cuidam exatamente disso. Por isso que as empresas hoje em dia adotam muito os seus códigos de ética, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho especificamente do atendimento ou das boas práticas ao atender, tá? Então, nós temos aí algumas dicasinhas muito importantes para que você que está fazendo o curso possa fazer um atendimento ao seu cliente de qualidade. E se você futuramente tiver uma empresa, você já vai ter aí o caminho das pedras para fidelizar o seu cliente, para amarrar o seu cliente junto à sua empresa, amarrar no bom sentido da palavra, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vão amarrar o cliente de vocês aí, não. É amarrar no sentido de conquistar, de fidelizar esse cliente à sua empresa, tá bom? E mesmo que você trabalhe em alguma companhia, que você também consiga fazer uma boa prestação de serviço, que você consiga fazer um bom atendimento ao cliente, que também é seu, afinal de contas, quando você trabalha com uma empresa, você faz parte da organização também, e quanto mais cliente, melhor também para o servidor, melhor para o colaborador, melhor para a empresa, melhor para todo mundo, tá bom? Vou jogar a apresentação do resuminho da aula, porque aí vai ficar mais fácil da gente ir acompanhando e fazendo a leitura, que, como eu disse, já já a gente vai estar postando esse resumo no Google Classroom e também no WhatsApp, combinado? Boas práticas ao atender. Bom, o que vem a ser o atendimento ao cliente? O atendimento ao cliente, ele se dá de várias maneiras, não é verdade? Desde o momento em que o cliente pede uma informação, seja presencial, seja através do telefone, até o momento que você conclui aquele atendimento, que o cliente comprou, que levou para casa, que já passou, tudo isso faz parte do conjunto do atendimento, tá bom? E eu separei aí um ponto muito importante ao fazer o atendimento ao cliente. Ser transparente. O que vem a ser? Ser transparente. Nunca iludir o cliente com falsas promessas. Eu escrevi errado aqui, tá, pessoal? Vou até apagar de uma vez. Não, nunca iludir o cliente com falsas promessas. Ou seja, pessoal, se você trabalha no ramo alimentício, que tem sido um ramo que a gente tem explorado bastante aqui, você fornece marmitex. O seu cliente te ligou e falou assim: você tem feijoada? Tenho. A sua feijoada leva linguiça e pé de porco? Se você virar para o cliente e falar que leva, você tem que cumprir essa promessa. Porque se não leva, a sua empresa já cai no descrédito. Porque na hora que você for entregar esse marmitex, o cliente for se alimentar e ele vai procurar exatamente no marmitex aquilo que você combinou com ele. Ou seja, ele vai procurar se tem a linguiça e se tem o pezinho, como foi prometido durante o atendimento. Então, isso é muito importante, ser transparente. É preferível, muitas vezes, você perder uma venda, mas
fidelizar o cliente com a verdade do que você faltar com a verdade, vender e ele nunca mais voltar. Não é verdade? Então, muitas vezes, há técnicas durante o atendimento que, se você vai vender uma feijoada que não leve linguiça, que você não iluda o cliente. Fale para ele, não tem, mas eu tenho outras características na minha feijoada que são positivas. Ela leva costelinha, ela leva carninha de porco, ela leva bacon. Então, sempre tentem mostrar para o cliente algo que seja positivo, mas sem jamais falar mentira para ele, iludir com essas falsas promessas. É mais ou menos isso envolve muito a questão da teleentrega também, né? Como, por exemplo, o cliente liga e você se compromete com ele que você vai entregar o produto em 1 hora e você sabe que no fundo, aquilo não vai acontecer. Então, é outra coisa que você pode agir sem transparência e perder o seu cliente. Costuma ele fazer uma imagem muito negativa da empresa e repassar isso para terceiros. E você acabar perdendo não só um, quanto alguns clientes por causa disso. Então é preferível negociar, conversar, explicar que você não consegue em 30 minutos, mas em 50 você consegue, e sempre mostrar o lado positivo do seu produto também, tá bom? Então, procurar sempre ser transparente com o seu cliente, combinado? Seja qualquer que seja o ramo de atuação. É mais ou menos assim. É preferível que você dê um choque de realidade no sentido de mostrar para o cliente que não tem exatamente aquilo, mas que, por outro lado, você vai indicar outros pontos que são muito positivos do seu produto. Combinado? Então, sempre sendo transparente com o nosso cliente. Minha cachorrinha continua latindo, tá, pessoal? Ela está brava com alguma coisa lá no portão. Mas, como eu disse, o teletrabalho tem disso, né? Estou trabalhando de casa e são as nuances dos teletrabalhos. Bom, ser íntegro, pessoal, é muito importante nos dias atuais. Ou seja, ter respeito ao cliente, valorizar sua cultura e não agir com discriminações, evitar brincadeiras e ser sempre gentil e educado. Pessoal, tem uma coisa mais desagradável para o cliente do que você ser atendido com, além da falta de educação, a falta de gentileza, com brincadeiras extravagantes, não é verdade? Com você tratando o seu cliente com apelidos, muito desagradável. E isso pode fazer com que você perca totalmente o seu cliente. E não só perdê-lo, quanto levar à perda de outros clientes, como, por exemplo, amigos do cliente ao qual você destratou. Imagine só, você chegou em algum local para ser atendido e sem nem conhecer a pessoa que está te atendendo, a pessoa já começa a te chamar por um apelido. E aí, magrão? E aí, gordinho? Então, é algo que é muito desagradável, né? Além de ser uma falta de valores humanos, é algo que você criou ali uma intimidade não autorizada com seu cliente. Então, isso tudo se torna um desrespeito, uma falta de integridade para com seu cliente. Então, muito cuidado com esse ponto. Muito cuidado com esse respeito. E valorizar também a cultura do cliente. Vamos imaginar que você recebe alguém que veio do mundo árabe e que usa aqueles turbantes típicos da religião deles. E, de repente, a pessoa chega no seu estabelecimento e logo você começa a tratá-lo com brincadeiras que desvalorizem a sua cultura. É algo totalmente desrespeitoso. Aqui no Brasil, nós temos muita cultura do futebol e, imaginem só, você torce, por exemplo, para o Atlético e chega um cliente cruzeirense para comprar o seu produto. Aí, de repente, a primeira coisa que você faz
fazer uma brincadeira futebolística com esse cliente. Vira para ele e fala assim, ih, seu time tá mal, tá caindo pelas tabelas. Ou seja, você já criou um sentimento de mal-estar. Você já criou um sentimento de deseducação. Você não está recebendo bem o seu cliente. Você já criou um mal-estar ali. Ali, por mais que você forneça um produto de qualidade, o cliente ele já vai ficar com um certo rançozinho da sua empresa e automaticamente da sua marca, ou qualquer que seja a instituição ao qual você está representando. Então, esse tipo de brincadeira, esse tipo de valorização da cultura, ele tem que ser levado com muito cuidado, viu, pessoal? Então, vamos tentar ser íntegros, tentar evitar esse tipo de brincadeira. Brincadeira com o cliente existe? Existe, de uma forma cortês, que não seja algo que desmereça a sua cultura, que desmereça o seu time de futebol, como aqui no Brasil a gente tem muito dessa cultura, a sua religiosidade, a sua forma de vestir. Então, vamos tentar evitar isso ao máximo possível, para assim preservar a integridade aí da sua empresa e automaticamente a sua e a integridade do seu cliente também, tá bom? Outro ponto muito importante, fazer treinamentos. Para prestar um bom atendimento, é necessário saber as rotinas da empresa e conhecer bem sobre o produto. Então, é vital estar sempre em treinamento. Pessoal, isso aí é muito importante. Futuramente, quando algum de vocês tiverem as suas próprias empresas, caprichem bastante no treinamento, caprichem bastante em ensinar para todo mundo que faz parte do processo como são as rotinas da empresa. Conhecer bem sobre o produto é mega importante. E a gente só consegue isso através de estudo, através de treinamento, através de reuniões muito bem conduzidas. Afinal de contas, vamos nos colocar no lugar do cliente. E eu cheguei numa loja de pneus, como por exemplo, e aí de repente pergunto para o vendedor, de onde que esse pneu de vocês vem? Vocês compram na mão de algum revendedor? E aí o vendedor vira e fala assim com você, fala, não sei, rapaz, eu acho que esse pneu, não sei se ele veio de São Paulo, se ele veio do Rio Grande do Sul, não sei direito. Aí você repica a pergunta. Fala, por acaso, você tem o pneu com as características aro 13 ou aro 14? E aí o vendedor, peraí, deixa eu olhar aqui. E já não sabe qual é o pneu de aro 13 ou o pneu de aro 14. O que o cliente pensa a respeito desse atendimento? Bom, primeira coisa é que a pessoa não sabe a rotina da empresa. Ou seja, ele não sabe quem é o fornecedor do pneu. Então já começa com um erro e uma perda de confiança nesse momento. E depois, na sequência, ele não soube indicar nem qual era o aro, o tamanho do pneu especificamente para o cliente que estava solicitando. Mais um erro de rotina. Então, ele não conseguia dominar a qualidade do seu produto, a característica específica do seu produto. Então, por isso que estar treinado é mega importante para que a empresa tenha sucesso e o seu produto automaticamente, ou o produto ao qual você representa. Voltando mais uma vez a um exemplo típico do setor de alimentos. De repente, chega uma pessoa e fala assim, olha, o que tem na sua feijoada? E aí, a pessoa vai pegar a feijoada assim e vai começar a olhar, olha aqui, ó, tem pé de porco, olha aqui, ó, tem linguiça, deixa eu ver, eu acho que tem costelinha, não sei se tem costelinha. Então, a pessoa que está atendendo, ela não sabe quase nada sobre o seu produto. Então, você precisa de entender o seu produto. Você precisa de entender o que você está vendendo. É a mesma coisa de você vender um celular, e aí o seu cliente vira para você e fala assim, esse celular, ele tira foto? E aí, na hora do atendimento, você vai pegar o telefone e fala assim, deixa eu ver aqui. Peraí, eu acho que tira. Não, deixa eu ver.
não sei se tira, não sei se não tira. Deixa eu testar. E aí tira uma foto do cliente. E aí, pessoal, essa pessoa conhece do produto que ela está vendendo ou não? Então, pessoal, esse conhecimento do produto, ele é essencial. E como que a gente consegue? Apenas fazendo treinamentos. Não tem outra forma que não seja treinar, treinar, treinar e estudar sobre o seu produto. A mesma coisa, pessoal, com relação às rotinas da empresa. O que eu chamo de as rotinas da empresa? O cliente te pergunta se você consegue fazer uma entrega meia-noite, sendo que você funciona somente até 8 horas da noite. E aí? E você vai se compromete com o cliente que você faz a entrega para ele à meia-noite. E aí? Você conhece as rotinas da empresa? Você não conhece, afinal de contas, a última entrega, ela acontece às 8 horas da noite. Então, para isso, é preciso, é vital, é necessário estar sempre treinando. Então, queridos cursistas, vocês, quando tiverem uma empresa, caprichem nesse treinamento. Ou então, vocês que já têm uma empresa, caprichem no treinamento. Ou então, vocês que vão representar ou vão trabalhar para alguma empresa, batam sempre nessa tecla junto à sua liderança, a sua chefia imediata, peça, quando tiver algum treinamento, entre para dentro do treinamento, diga que você quer participar, entenda a rotina da empresa, entenda do produto, na dúvida, esteja sempre perguntando, porque o treinamento ele é essencial para a fidelização do cliente, ou seja, o cliente terá mais certeza do seu produto, o cliente terá mais certeza daquilo que ele está comprando e de qual é a rotina para a produção, para a distribuição, como que a empresa funciona. Combinado? E então, caprichar nos treinamentos. Próximo tópico. Ser humanizado. Pessoal, isso é muito sério nos dias atuais. O que vem a ser humanizado? Ser paciente, ser educado, ser cortês, ser gentil e sempre praticar a escuta do seu cliente são diferenciais durante o atendimento. Assim, capriche na sua inteligência socioemocional. Pessoal, o cliente, ele é o pilar principal e o mais importante dentro de uma corporação. Sendo assim, se você não tiver paciência com seu cliente, se você não tiver a cortesia, se você não for gentil, fica difícil de se manter no mercado, não é verdade? Vamos nos colocar no lugar do cliente. Imaginemos que nós chegamos num local, a pessoa te atendeu com falta de paciência, a pessoa te atendeu com grosseria, com má educação, não foi cortês, não foi gentil, não teve um cuidado com você, o que é que você vai fazer? Você vai embora, você vai na rede social e vai detonar esse atendimento dessa empresa, outras pessoas vão ver e vai gerar aquele efeito cascata que a gente já conversou a respeito. E o mercado, hoje em dia, a competitividade está tão grande, a concorrência, que quando alguém é destratado num local, tem outro esperando de portas abertas, com um cafezinho, com gentileza, com uma aguinha, com um local para você sentar, com um cuidado. Então, ou seja, ou a gente se enquadra nesse atendimento humanizado, ou então o concorrente está lá de portas abertas esperando, viu? Então, vamos caprichar nisso, seja na nossa empresa, seja na empresa que a gente for fundar, seja na empresa ao qual a gente vai trabalhar ou vai representar. Isso é muito importante, pessoal. E a gente precisa de caprichar nessa chamada inteligência socioemocional, ou seja, caprichar bastante na escuta, ponderar, ser transparente. E muitas vezes o cliente ele pode estar num grau de estresse, pode estar nervoso, e se a gente rebater, chamando o cliente para briga, nós tendenciamos a perder esse cliente.
Isso que a gente chama de característica ou de inteligência socioemocional. É escutar, é dar razão ao cliente, é fazer as suas ponderações de forma gentil, cortês, educada e paciente, é explicar com detalhes ao cliente aquilo que você consegue entregá-lo em termos de produto, valorizar o seu produto, indicando sempre o lado positivo deles, sem falar mentira, e assim sucessivamente. Isso nós chamamos de um atendimento humanizado. É você dar a importância para o cliente. Mesmo o cliente tendo comprado e tendo passado alguns dias, a empresa tentar procurar esse cliente para saber um feedback, um retorno dele, do que ele achou do seu produto. Isso tudo é um cuidado, isso tudo é um atendimento humanizado ao cliente, tá? E eu já entrei indiretamente ou diretamente no próximo assunto, que fala em acompanhar a satisfação do cliente. Ou seja, pessoal, uma excelente estratégia é a pesquisa de satisfação dos clientes com o produto e também com o atendimento. Então, estabeleça esse canal de avaliação junto ao cliente. Pessoal, seja pequena, média, grande empresa, quando a gente tem esse acompanhamento da satisfação do cliente, a gente está zelando pela qualidade do nosso produto e pela qualidade do nosso atendimento. E o nosso curso, ele é assistente de controle de qualidade. Ou seja, para nós termos um controle da qualidade da empresa ou da marca ou do produto ao qual a gente está representando, a gente acompanhar a satisfação do cliente é essencial. Então, existem diversas estratégias, seja estratégias de pós-vendas, de depois você procurar o cliente, indicar o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele acha que precisa melhorar. Todos esses dados, pessoal, quem consegue escutar o cliente, consegue melhorar o seu produto e consegue melhorar automaticamente o seu atendimento. E isso gera dados que são extremamente importantes. Dados que você pode utilizá-lo para dar um up, para dar uma levantada no seu produto e no seu atendimento e no seu negócio automaticamente. Então, turma, vamos caprichar nessa pesquisa de satisfação. Há diversas formas de se fazer essa pesquisa, seja quando o seu cliente retornar no atendimento, né, presencial, ou seja, uma pesquisa mesmo de satisfação através das redes sociais, ou mesmo um panfletozinho onde ele vai preencher. Hoje em dia é muito normal, né? A gente chega em determinados locais de prestação de serviço, eles entregam para a gente um panfletinho e coloca lá: você esteve muito satisfeito, pouco ou não satisfeito? Então, tudo isso, pessoal, o cliente se sente valorizado também e te possibilita fazer as melhoras naqueles pontos que você precisa de melhorar, tá bom? Então, vamos fazer esse acompanhamento bem de perto e é uma belíssima estratégia. Combinados? Bom, estamos finalizando mais esse tópico, tá bom? Lembrando que nesse tópico a gente trabalhou sobre as boas práticas ao atender. Então, falando sobre ser transparente, ser íntegro, fazer treinamento, ser humanizado e acompanhar a satisfação do cliente. Eu interrompo essa gravação, até mesmo para ela não ficar muito pesada e eu jogar no WhatsApp de vocês e travar. Então, eu vou fazer uma outra gravação já e volto, onde a gente vai finalizar a aula de hoje com objetivos da ética profissional, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre aquela questão da postura profissional, dos códigos de ética, e automaticamente entrar em alguns pontos, alguns conceitos que são extremamente importantes. Combinado? Pausa para a água, já a gente está de volta. Abraço para todos.